Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos abordar o período da história da educação que está ligado à ditadura militar. Antes de mais nada, o texto indicado para essa aula é o História das Ideias da Educação e da Pedagogia, da professora Maria Lúcia de Arruda Aranha, leitura das páginas de 338 a 347. Então, gente, o período de ditadura militar, ele aconteceu no Brasil entre 1964, quando acontece o golpe, até 1985, quando se inicia o processo de redemocratização. O que foi essa ditadura militar? Quais são as suas características? Primeira delas, o fim do Estado de Direito. Houve a dissolução de todos os partidos políticos existentes até então e a substituição por dois partidos, Arena e MDB, esses dois partidos totalmente manipulados pelo governo ditatorial. Ao longo desse período foram publicados diversos atos institucionais, que são os AIs, que eram formas de imposição das decisões do governo ditatorial em forma de lei. Estes governos, durante seu período de existência, houve a instauração do Estado de Segurança Nacional, tem como marca repressão, censura, tortura, exílio de pessoas consideradas como subversivas, assassinato, desaparecimento de pessoas que até hoje não se sabe o paradeiro. E ainda, a ditadura militar teve como marca no Brasil a desnacionalização. Vamos falar um pouquinho disso mais à frente. O fortalecimento do capitalismo internacional pela instalação de várias multinacionais no Brasil, o enfraquecimento das pequenas e médias empresas em decorrência desse fortalecimento das multinacionais, e em 1978 a gente vê emergirem alguns movimentos populares exigindo abertura política e retorno ao estado de legalidade, o que nós vamos ver que vai acontecer somente em 1985. De modo geral, a gente vê na ditadura militar a ideologia política muito atrelada ao modelo econômico. Na aula anterior, quando a gente falou do populismo no Brasil, a gente viu a ideia de um nacionalismo populista que previa o fortalecimento da identidade do povo brasileiro, independência. A gente viu, por exemplo, Getúlio Vargas e a nacionalização do petróleo, a criação da Petrobras. Isso vai na contramão do processo de internacionalização e controle do capital estrangeiro, algo que vai acontecer muito no Brasil no período ditatorial. A gente vê que nesse período a concentração de renda na mão de poucas pessoas é exacerbada. Vemos também um processo de êxodo rural, arroxo salarial, empobrecimento e miserabilidade muito fortes no Brasil. Vamos falar agora um pouquinho da educação. Primeiro ponto. O regime ditatorial torna ilegal a União Nacional dos Estudantes, que a gente viu que teve um papel muito importante no período anterior da história, os diretórios acadêmicos, os centros acadêmicos, o Diretório Central dos Estudantes. O lema era que estudante é para estudar, trabalhador é para trabalhar. Não se tem que pensar em política, em questionar, isso é totalmente proibido. Os grêmios, que eram comuns nas escolas de segundo grau, são substituídos por centros políticos. E em 1969, nós temos a promulgação do Decreto 477. Nesse decreto, estava previsto que professores, alunos e funcionários das escolas ficariam totalmente proibidos de realizar qualquer manifestação de caráter político. Vejam o conteúdo desse decreto. A profundidade desse conteúdo, a censura a qualquer tipo de manifestação dos alunos, dos professores e dos demais profissionais da educação. Nas universidades, a gente vê um processo muito grande de perseguimento de professores. Houve demissão de vários professores, aposentadoria de alguns, e os docentes que tiveram exercício nesse período, eles atuaram com o risco de censura e de delação, sob uma constante vigilância. E isso acarretou num imenso prejuízo cultural e um prejuízo ao ensino sem precedentes do Brasil. Aí vamos começar agora a adentrar um pouquinho em questões específicas que aconteceram ao longo da ditadura militar.
Antes da promulgação do decreto 68.908 de 1971, as pessoas faziam um vestibular. Sendo aprovado nesse exame de vestibular, ele teria acesso à universidade. No entanto, na medida em que o Brasil vai se industrializando, a gente vê as multinacionais se consolidando no Brasil, há uma demanda por mão de obra qualificada. E com isso aumenta-se também o anseio por escolarização. E a universidade, que no período da nossa história consegue absorver aqueles que eram aprovados no exame de vestibular, ela não consegue absorver. Então, esse decreto de 1971, o que ele nos diz? Antes a pessoa fazia a prova do vestibular, tendo nota, ela teria a possibilidade de ter acesso ao ensino superior, só que a quantidade de excedentes ficou muito grande. Agora, o vestibular ele se tornava classificatório. Passar no vestibular não é ter garantia de vagas e passa a prevalecer a relação quantidade de candidato por vaga, ou seja, igual a gente tem hoje, por exemplo, um curso de licenciatura em Química, são 40 vagas por semestre. Então, essa quantidade de vagas que um curso oferta por semestre, a relação de candidato por vaga, é uma herança que a gente tem do período ditatorial no Brasil. Essa foto que vocês veem é a realização de um exame de vestibular. Essa foto foi publicada pelo Estado de Minas. É o exame de vestibular realizado no Estado do Mineirão, em Minas, porque os exames de vestibular eles eram concentrados pelo governo, não é como cada instituição fazia o seu. Vocês veem por essa foto, por exemplo, a demanda de pessoas pelo ensino superior. Nesse período, uma característica muito forte que a gente tem é o tecnicismo. O que é o tecnicismo? O tecnicismo é a junção do behaviorismo de Skinner, lembrem das nossas aulas de psicologia Skinner, modelagem de comportamento, do positivismo do Comte e do Taylorismo. Lembram das nossas aulas de identidade docente quando a gente fala do Taylor, do modelo taylorista. Então, que cada uma dessas correntes vai impactar no tecnicismo? O behaviorismo, ele trabalha para mudar o comportamento. Então, o tecnicismo ele tem essa pegada de querer mudar o comportamento do aluno mediante o seu treinamento sistemático. Do positivismo, herda-se a questão da ciência como modelo de conhecimento objetivo, e do taylorismo, a divisão do trabalho. Tem quem concebe o trabalho, quem executa o trabalho, e assim como o processo, como a fábrica, esse processo seriado. No tecnicismo, nós vemos a questão de aplicar na escola o modelo empresarial, o funcionamento de uma empresa muito atrelada à escola, muito racionalismo, a questão de se prever economia de tempo, economia de espaço, economia de recursos e uma maior eficiência, burocratização excessiva do ensino, quanto você burocratiza, você tem um controle maior sobre aquilo. E o professor, nesse contexto, ele se torna um mero executor de tarefas essas que são organizadas pelo setor pedagógico. Então, se torna uma prática que ela não é pensada pelo aluno, por quem executa, porque o professor é meramente alguém que vai lá e coloca em prática, acaba que se torna um conteúdo vazio. Nós temos, nesse período ainda aqui no Brasil, venda de artefatos tecnológicos, nós vemos a inserção de alguns artefatos tecnológicos na educação do Brasil, só que são vendidos para o Brasil artefatos tecnológicos obsoletos, porque vendidos por países que já tinham considerados como desenvolvidos para os países subdesenvolvidos, que é o caso do Brasil. Então, nesses países, como somos nós, acabavam que se tornavam um local de desova do que estava encalhado nos países desenvolvidos, dizendo a grosso modo. Nesse período também, nós temos um autor que circulou muito no Brasil, que é o Theodor Schultz. Ele é autor da Teoria do Capital Humano e ele coloca-se a questão de que a educação ela tem um valor econômico e ele bate muito na tecla de que as escolas são empresas especializadas em produzir uma instrução. Como isso funciona? Eu tenho um professor que é um técnico que vai executar um conteúdo produzido pela assessoria de técnicos esses que vão utilizar-se de recursos técnicos, cujo objetivo é a produção de conhecimento no aluno. Então, é um processo em que cola o discurso de que a escola é uma empresa, o papel dela
E o produto é transmitir o conhecimento e formar, moldar um aluno de acordo com o que aquela sociedade estava querendo no período. Mas é você formar um aluno sem nenhum tipo de conhecimento crítico. É você formar muito dentro de um preceito reprodutivista. No Brasil, nesse período, vigorou também os famosos acordos Make-Usage. O que foram esses acordos? Foi um acordo estabelecido com os Estados Unidos de assistência técnica e financeira para a imposição de reformas do ensino no Brasil. E esses acordos tinham 3 pilares. Primeiro, educação e desenvolvimento, ou seja, a formar mão de obra para atender a necessidade urgente da indústria que estava por aqui, não tinha mão de obra especializada. O segundo, educação e segurança. A gente vê no período da ditadura no Brasil que são instituídas disciplinas obrigatórias em todas as modalidades do ensino. Por exemplo, a disciplina de educação moral e cívica, ela se torna obrigatória na escola de primeiro grau. A Organização Social e Política Brasileira, a OSPB, se torna obrigatória na escola de segundo grau. O estudo de problemas brasileiros se torna obrigatório no ensino superior. Essas disciplinas são disciplinas de cunho ideológico. Elas têm um quê de interferência religiosa também. Elas foram concebidas no intuito de moldar o pensamento do aluno de acordo com os preceitos defendidos pela ditadura militar. As pessoas que podiam exercer o magistério dessa disciplina eram pessoas tidas como de confiança. O que era uma pessoa de confiança? Era alguém que não tinha ficha no DOESP, que era o departamento responsável pelo controle de, entre aspas, comunistas e pessoas subversivas. Quem que eram essas pessoas? Qualquer uma que se colocava contrária ao regime. Então, era um tipo específico de professor que lecionava essa disciplina. E o terceiro pilar dos acordos Mercosur são a criação de conselhos compostos por mestres e empresários para estabelecer a relação entre escola e comunidade. Nesse contexto, nós temos a Reforma Universitária de 1968, que foi uma reforma que colocou fim à autonomia universitária, propôs a extinção da cátedra. O que era a cátedra? Era um professor titular que existia dentro da universidade em uma determinada disciplina. Isso é excluído. Unifica o vestibular. Lembra da foto que nós vimos nos slides anteriores da prova do vestibular no Mineirão? Institui cursos de curta e longa duração. Isso aconteceu muito na licenciatura. Se vocês pegarem para pessoas que se formaram antes da LDB de 1996, a gente depara muito com a pessoa que tem, por exemplo, uma licenciatura curta em biologia e uma licenciatura longa. Uma licenciatura curta formava um professor em 3 anos. Era um currículo bem abreviado, digamos assim. Aglutinação de faculdades, junção de várias faculdades e universidades, está muito ligado aos princípios tayloristas de economia, de eficiência, de eficácia, de economia de mão de obra, matrícula por disciplina. Isso acontece muito nas universidades até hoje, o aluno se matricula em créditos. Então, por que isso foi instituído ao longo da ditadura militar? Porque isso favorecia a não formação de turmas. Não existe, por exemplo, uma turma do curso de pedagogia que começa do 1º ao 8º período junto. Não, com isso você consegue, cada aluno vai cursando um crédito, então você pode fazer disciplinas com alunos de cursos diferentes. Então isso eu vou dissolvendo o sentimento de grupo. Reitor e diretor passam a não ser por uma eleição ou ser membros que façam parte dessa comunidade acadêmica, passam a ser indicados. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Temos ainda a fragmentação de uma totalidade universitária em departamentos, que é uma coisa que a gente vê ainda hoje. A criação da pós-graduação no Brasil, mestrado, doutorado, pós-graduação no Brasil, ela se efetiva de fato a partir de 1969. Antes disso, a maioria das pessoas que cursava um curso de pós-graduação de mestrado e doutorado ia para fora do Brasil. E um processo sem precedentes de privatização do ensino. A partir da reforma universitária de 1968, nós vemos que a iniciativa privada ganha força e são criadas inúmeras universidades, faculdades, centros universitários particulares do Brasil. E acaba que a Universidade Pública Federal, ela se torna o território de uma elite de quem tem uma formação mais sólida no seu 2º grau,
porque tem que fazer o vestibular, e o vestibular agora são para poucas vagas, e as universidades privadas, que têm uma estrutura bem precária nesse primeiro momento, elas acabam se tornando um lugar que vai estudar a classe menos favorecida, aquelas pessoas que não conseguem ter acesso à vaga na federal pelo vestibular. Ainda temos a LDB de 1971. O primeiro ponto importante dessa LDB é a instituição da obrigatoriedade do ensino. Antes da LDB de 71, o ensino era obrigatório é a educação primária, que é da primeira à quarta série. Com a LDB de 71, isso se torna gratuito para 8 anos. Todavia, no entanto, isso não se consolida, porque a gente não tem recursos para poder colocar essa gratuidade, obrigatoriedade de 8 anos de ensino. Fim dos exames de admissão, porque quando existiam os exames de admissão, somente os alunos que eram aprovados é que seguiam com os estudos. Quando se vê a questão de tornar o ensino obrigatório, termina com o exame de admissão, o aluno que conclui o ensino primário, ele pode prosseguir os seus estudos. Então, isso aumenta a demanda também. E nós temos a instituição do segundo grau de uma parte de currículo básica e uma parte profissionalizante. Essa parte profissionalizante poderia ser primária, que é na área de agricultura, secundária, que é na área de indústria, e terciária, que é a formação na área de serviços. Para vocês terem uma ideia, chegou a existir no Brasil mais de 130 tipos de habilitações distintas de ensino profissionalizante, e a maioria delas se concentrou na área de serviços. Por quê? Porque não tinham mão de obra especializada de professores para dar aula de curso técnico. Um curso de agricultura, um curso de indústria são cursos caros, as escolas não tinham infraestrutura para isso, então os cursos mais baratos e que tinham mais mão de obra para ofertar essas disciplinas acaba que era na área de serviço, é onde se formou a maior quantidade de pessoas. Temos a instituição da obrigatoriedade da educação física, da educação moral e cívica, que nós já falamos anteriormente, e do programa de saúde e religião. Era obrigatória a oferta pela escola, mas o aluno não era obrigado a se matricular nela. Temos o fim do ensino de filosofia no segundo grau. As disciplinas de sociologia e filosofia, não, gente, houve um erro de digitação. As disciplinas de geografia e história se fundem na disciplina de estudos sociais e acabam que as disciplinas de cunho mais humanístico, elas vão perdendo espaço com a LDB de 71. Por que eu vou ofertar disciplinas que instigam o pensamento crítico, sendo que eu estou num regime autoritário? Só para vocês pensarem. E a escola particular, nesse período, acaba que ela cria um programa oficial para entender a exigência legal, ou seja, todas as escolas elas deveriam ser profissionalizantes por lei, mas ela continua dando uma formação geral, uma formação que prepara para o ingresso na universidade. Então, quem tinha condição de pagar uma escola particular tinha acesso a essa formação geral e quem dependia do sistema público de ensino vivia uma realidade diferente. Além disso, nós temos nesse período o Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. As taxas de analfabetos no Brasil eram gigantes, então o Mobral foi uma campanha que existiu no Brasil. Qualquer pessoa poderia ter uma classe de alfabetização. Seguia o método do Paulo Freire, totalmente descontextualizado, totalmente sem a parte crítica do Paulo Freire, mas diziam que seguiam o método do Paulo Freire. Lembre-se que nesse período Paulo Freire está exilado do Brasil, ele é considerado comunista, um subversivo, e tem esse movimento que diz que usa o método do Paulo Freire, mas não é o método do Paulo Freire. E estudos recentes mostram que as pessoas que passavam pelo Mobral, a maioria delas continuavam analfabetos funcionais, sabiam escrever o nome, mas não conseguiam, não eram letradas, não conseguiam dar sentido ao que aprendiam. Então, gente, a gente viu que o período da ditadura militar é marcado por muitos ataques à educação, temos muita influência do tecnicismo na escola, ocorreu a reforma universitária de 1968, a LDB de 71 e temos o Mobral como um programa de alfabetização. Então é isso, gente. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês, que tenham conseguido acompanhar o conteúdo. Até o nosso próximo encontro.